Que a paz de Jesus inunde o seu coração. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Que manhã alegre, né? Nós estamos duplamente alegres, porque nós estamos aqui louvando ao Senhor. E mais uma vez temos em paralelo uma revisão de vida com várias pessoas sendo renovadas, sendo batizadas, se entregando ao Senhor. Pessoas vão voltar cheias de testemunhos. E eu te convido a estar aqui à noite ouvindo. Tá? Testemunhos são impactantes. Testemunhos valem mais do que pregações, né? Porque Deus nos chamou para sermos testemunhas e não pregadores. Você já reparou isso? Deus fala, ser-me-eis o quê? Fala forte, o quê? Testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele não fala, ser-me-eis os meus pregadores, ser-me-eis os meus ministros. Não, ele quer testemunho. E hoje você vai ouvir vários testemunhos de pessoas que foram para lá, por vezes até como último recurso, né? E voltaram renovadas, voltaram com um encontro com Deus, né? E não tem jeito, quem tem encontro com Deus tem a vida transformada, tem a vida renovada. Amém? Então eu quero hoje iniciar com uma oração. Eu vejo que Deus está conduzindo esse culto como Ele quer. Quando a Ana Cláudia subiu aqui para ministrar rotismos e ofertas, eu vi claramente que Deus está conduzindo esse culto, e Ele tem uma palavra pessoal para a sua vida hoje. Tenho certeza disso. Fique bem atento, porque Deus quer falar com você de forma poderosa. Ele conduziu você até aqui, porque Ele quer se manifestar na sua vida. Eu gosto muito de lembrar o texto de Atos, muito famoso, poderoso, quando fala que e veio um som como um vento impetuoso, e todos aqueles seguiram aquele som. Lembra da passagem? Não é? E a multidão chegou até Jerusalém, até perto do Sinédrio ali, e Pedro ali é usado poderosamente. Mas o que mais me impressiona nesse texto não é nem o que Deus fez, porque eu sei o que Ele pode fazer. O que me impressiona é que quem atraiu a multidão não foi a pregação de Pedro, foi um som de um vento. Um som, não era um vento, era um som como um vento impetuoso. As pessoas associam o Espírito Santo a um vento. Sentir um vento. Não, foi um som. Foi algo que Deus usou para atrair a atenção. Olha para cá. Não importa o som, o convite, a maneira, se foi pela internet, se foi um vizinho, se foi alguém, se foi a sua dor. Não importa o som que atraiu você para esse culto. Eu quero ouvir um amém. E importa que esse som foi produzido pela boca de Deus, para que você estivesse no lugar certo, no ambiente certo, para que a mensagem direcionada do Senhor possa chegar no seu coração. Quem crê que Deus quer falar com você aqui hoje, dê um aplauso bem forte ao Senhor e eleve a sua expectativa no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar por isso, para que Deus possa falar conosco profundamente, que o Espírito Santo dele guie esse momento, que não venha a ser homem a falar, mas a palavra dele falando e ecoando nos nossos corações. Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse louvor que nos conduziu à Tua presença, nos conduziu em orações e em adoração. Pai, obrigado pela Tua misericórdia. Nós não podemos perder a chance de pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque o Senhor é maravilhoso e nós somos pecadores, e o Senhor nos perdoa sempre que nós falamos com o Senhor, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então nos perdoe nossos pecados, Senhor, nos limpe com o teu sangue mais uma vez, nos renove, Senhor, e que a tua palavra hoje venha ganhar espaço em nossos corações, venha ganhar morada, Senhor, como nós louvamos agora no final, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós em santidade, cresça em nós em revelação, cresça em nós em ministério, cresça em nós em direção para onde devemos caminhar, e que em tudo o que nós fizermos, que o seu nome venha a ser glorificado, que não falte unção, Pai nosso, que não falte palavra, que não falte o óleo de alegria no nosso dia a dia, Pai, porque o nosso compromisso é com o Senhor e não com a nossa própria agenda. A nossa agenda é a sua agenda, o nosso interesse é o seu interesse. Nós buscamos no Senhor cada vez mais que essa vontade venha a ser intensa, venha a ser latente, venha a ser apaixonante, Senhor, que não só nos apaixone, mas também apaixone aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Conduza esse momento, Senhor, que possamos ouvir, identificar claramente a Tua voz, e que o Senhor venha ser glorificado em todos os detalhes deste culto,
do princípio ao fim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Aleluia. Fala assim comigo: de manjedoura a palácio. De novo, fala: de manjedoura a palácio. Nós estamos entrando na quadra natalícia, que infelizmente às vezes é uma quadra que deveria ser positiva para nós intensificarmos o evangelismo, e vira palco de vários debates, do pode, não pode, na internet, e de polêmicas, isso e aquilo, que todas são explicáveis, todas têm uma razão, mas você gasta tanta energia e tempo, ao invés de você potencializar que o mundo inteiro, seja por razões comerciais ou espirituais, está lembrando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Quem pode dizer amém? Nós temos que lembrar disso e potencializar isso. Então, uma quadra que era para ser potencializada para anunciar que um Salvador nos foi dado, que a profecia de Isaías se cumpriu em Jesus Cristo, nós gastamos energia no pode, não pode, estudos mitológicos que desgastam a situação, né, e distorcem as reais razões. Eu não quero entrar aqui, eu poderia entrar nesse tema para poder entender por que o Natal, a final de ano, por exemplo, tem a ver com o solstício antigo, que é quando você vira, é a virada do sol, ou seja, é quando os dias passam, os dias escuros diminuem e o dia mais claro aumenta. Então isso chama-se solstício, quando tem mais tempo de sol do que tempo de luz. E associando isso a Cristo, tá? Fez-se a marca do final de ano como o tempo que Jesus nasceu. Então não é a data correta, mas é o que simboliza isso, que a luz aumentou, a luz sobrepôs as trevas. Olha aqui. Agora, o que você prefere? Entender isso e potencializar que Cristo é a luz que potencializou as trevas, ou buscar coisas mitológicas para discutir, dividir e confundir? Né? Então a gente tem que ser estratégico. Paulo disse: fiz de tudo para com todos, ao fim de ganhar o máximo de pessoas que foi possível. Eu estive no Areópago, ou Aerópago, não sei se você fala errado essa palavra, não sei se é Aerópago ou Areópago, não é? Na Grécia, onde Paulo esteve lá pregando. Ele foi julgado no tribunal onde Sócrates foi julgado e foi condenado a tomar cicuta para morrer. Por quê? Porque ele pregava, muito antes de Cristo, um Deus único. E Paulo fez a mesma coisa no mesmo local, no mesmo tribunal. E Paulo não era aquela coisa: não vou pisar porque aqui tem muito Deus. Eles são muito idólatras. Paulo foi tão estratégico que ele disse: eu não vou criar confusão com aquilo que a gente discorda. Eu vou convergir no que aquilo que a gente concorda. Olha que fantástico. Aí ele encontra lá, tinha tanto Deus na Grécia, que tinha um altar. Vocês já viram isso na Bíblia? Um altar para o Deus o quê? Desconhecido. Tinha um altar para o Deus desconhecido. Ele fala: achei minha deixa. Ele não foi lá ungir, ele não consagrou, ele não brigou com os outros deuses. Ele, eu estou aqui para anunciar o Deus desconhecido. Esse é Jesus, que nasceu entre nós, e foi morto, crucificado, e ele ressurgiu ao terceiro dia e começou a pregar. Muitos creram, outros não creram, os debates surgiram, mas ele não gastou energia no ponto errado. Entende, igreja? Entende, igreja? Não gasta energia no ponto errado. Potencializa o que você anuncia a Cristo. Quem pode dizer amém? Vamos ser estratégicos, vamos sair da caixa e entender o que Deus pode realizar. Então, é muito propício esse cenário. Quando eu falo para você, da manjedoura para palácios, porque esse é o nosso Deus. Eu comentei um pouquinho sobre isso com o nosso discipulado na semana passada, na sexta-feira, dizendo o poder de Deus, de tornar coisas desonradas, ignóbeis, com coisas maravilhosas. Abre comigo, por favor, a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43. Entenda com atenção esse versículo,
Porque muitas vezes nós não colhemos o melhor do Senhor, porque nós não entendemos o que Ele pode fazer com o nosso pior. Eu vou repetir. Muitas vezes nós não colhemos o melhor do Senhor, porque nós não entendemos o que Ele pode fazer com o nosso pior. Ou, melhor dizendo, com aquilo que a gente chama de pior, de insuficiente. Aqui fala o seguinte: semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Ele fala, o que é ignomínia? Ignomínia é algo desonroso, algo vergonhoso. O ignóbil é aquilo que não tem muito valor. E Deus, Ele ama essas coisas que o mundo define como ignóbil, como desonrado, como sem valor, como sem título, porque Ele deposita a sua glória, e o que é ignóbil fica nobre, o que é desonrado fica honrado. Quem pode dizer amém? Uma manjedoura virou palácio, porque quando os reis magos passaram pelo palácio de Herodes, eles não ficaram lá. Ele perguntou, aonde vai nascer o rei? Isso foi uma ofensa para Herodes. Como é que ele afirma que eu sou o rei? Como é que vai nascer um rei? Eu não estou tendo nenhum filho. Herodes só deixou eles saírem porque ele queria saber quem era esse rei, para matar o rei. Vocês sabem a história, ele tentou matar Jesus e matou várias crianças de até 1 ano. Foi uma chacina completa em Jerusalém. Mas repara, os magos não ficaram no que era dito palácio. O palácio foi desonrado. E uma manjedoura se tornou um palácio. Numa manjedoura chegou o ouro, chegou o incenso e chegou a mirra. Chegaram pessoas muito influentes no mundo todo, respeitadas, para honrar o rei que havia nascido. Então, um celeiro, um local de animais, se tornou um palácio. E esse é o padrão que Deus trabalha. É o padrão que trabalha, porque às vezes você acha que você é só uma manjedoura, você é só algo pequeno, você é só algo fraco, né? Ele fala aqui, semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Olha para cá, entrega o que você chama de fraco, de frágil, nas mãos do Senhor, e Ele vai glorificar, Ele vai potencializar isso, de uma forma que a sua mente não consegue conceber e imaginar. Só quem crê diz amém. Eu creio nisso, experimento isso todos os dias. E quem me conhece de infância, da família, glorifica a Deus, porque todos eles me conhecem na intimidade e sabem quantas limitações eu apresentei ao Senhor. Quantas limitações e fragilidades eu coloquei diante do altar, porque eu só tinha elas para poder oferecer para Deus. Eu não tinha grandes talentos, eu não tinha grandes riquezas, eu não tinha grandes estruturas para poder oferecer. Eu tinha só a mim e todos os meus defeitos juntos, e isso eu coloquei diante do altar. Queridos, há um poder enorme. Quanto menos você acha que você tem, mais Deus vai poder multiplicar. Quanto menos você acha que você é honrado, mais Deus vai te colocar em lugares honrados, em nome de Jesus. Quem alegra isso no coração, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deus pode e Ele quer. Deus pode e é propósito. Deus pode e é projeto dele fazer isso na sua vida. Os casamentos que hoje conheço que são mais referência para outros na igreja e no mundo são aqueles que mais foram ignóbeis lá atrás. São aqueles que não desistiram e apresentaram as suas causas, os seus problemas no altar. Senhor, eu preciso que a Tua palavra saia do meu casamento, que a Tua palavra mude o meu coração. Os mais fortes hoje são esses que passaram por esse processo. São os que são exemplo. São os que conseguiram deixar que a palavra de Deus moldasse os seus relacionamentos. Há um poder muito grande quando eu confio no Senhor e me entrego
totalmente ao Senhor, em todos os detalhes e com todos os aspectos. Então, deixa a sua autoestima, não confunda baixa autoestima com humildade. Vou tentar te explicar isso aqui. O que é baixa autoestima? É quando eu tenho uma autoimagem que eu me desvalorizo, eu não me respeito. O que é humildade? É a capacidade de ver que eu não tenho muita coisa, eu tenho o pé no chão. Humildade vem da palavra humus, terra. É a pessoa que tem o pé no chão. Não é a pessoa que é... Você pode ser rico e ser humilde. Tem gente que associa humildade com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pobres que não são humildes e tem ricos que são humildes. Existem esses ambientes todos. Então, a sua baixa autoestima não deixa você entregar o que você tem de frágil no altar. Mas a sua humildade reconhece o que você tem de frágil e não te impede de entregar isso no altar. Deu para entender? Vou repetir. A sua baixa autoestima não permite que você entregue as coisas frágeis da sua vida no altar. Eu sou um coitadinho, eu não sou digno, eu não posso, ninguém vai me usar e tal. Porque você tem doença emocional. Mas a sua humildade reconhece tudo o que você falou que realmente é verdade. Nós não somos nada, nós somos pó, nós somos pecadores, não é? Isso é ciência básica do ser humano. Mas eu sou humilde, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou muito pequeno, mas eu posso entregar o que está em mim pequeno, frágil, no altar. Porque eu sei o Deus que potencializa as coisas pequenas, fazendo elas serem grandes. Amém? Então, identifique isso na sua vida. Você pode estar vivendo uma doença chamada baixa autoestima. E afastando o que Deus te entregou no altar. Repara que Deus chama as pessoas sem entregar nada. Ele entrega a palavra. Eu preguei sobre isso outro dia com o texto de Josué, né? Ele chama Josué e entrega uma palavra. E ainda requer mais coisa. Eu estou te dando uma visão, Josué, uma palavra. Repara, Josué, vai ali, busca um exército tal, tem em tal lugar dinheiro, recursos, em tal lugar tem armas, vai lá e pega. Ele não deu isso para Josué. Ele disse, vai invadir, vai avançar para Canaã. Ponto final. E pediu, ele não deu, ele pediu. Pediu para José, seja o quê? Forte, seja o quê? Corajoso, e tenha o quê? Bom ânimo. Olha só, ele entregou palavra e pediu 3 coisas, que na prática nós dizemos que nós não temos. Ele fala, não, você tem. Eu estou te dando uma palavra e estou te pedindo 3 coisas que eu sei que você tem, porque eu já coloquei em você. Então eu te entrego uma palavra, te entrego uma possessão, eu te entrego Canaã, mas eu te peço o quê? Coragem, ânimo e força. Amém? Então, Deus é assim que Ele funciona. E Josué, na sua simplicidade, ele entregou a Deus isso. Entregou um tempo de meditação na palavra dia e noite, conforme Deus pediu para ele, e ele foi até o final. Então, esse é um padrão, né, de manjedoura para palácio, de barco para um púlpito, e de escassez para abundância. Você vê que Jesus fez de um barquinho frágil, de uma frota de pescaria, ser um ponto atrativo para uma pregação. Ele pedia para Pedro deixar ele usar o barco, ele afastava um pouquinho para as pessoas não o tocarem, e a multidão ia chegando. Então, de um barco frágil, aquilo virou o quê? Um púlpito, virou um altar, virou uma mega de uma igreja, onde o poder e o conhecimento era manifestado. De manjedoura para palácio, de barco para púlpito, de escassez para a abundância. Quando Jesus chega na Samaritana, no poço de Jacó, com a mão vazia, pedindo água, começa ali um diálogo. Primeiro ele pede
para ela, me entrega o quê? Fala assim, o que é escasso. Repete, o que é escasso. Olha que interessante como é que Deus funciona. Me entrega o que é escasso, que eu te devolvo o que é eterno. Vocês não estão me entendendo. Jesus, na prática, chega diante da samaritana, que achava que tinha alguma coisa, não é? Ele fala, me dá um pouco dessa água. E quando ele propõe que ele pode entregar para ela uma água, entenda isso, que ela nunca mais vai ter sede, ela fala, como é que você consegue fazer isso? Se você nem tem recursos para isso, você não tem um balde, você não tem como tirar. Ele falou, me entrega o que é escasso, e eu te entrego o que é abundante. Me entrega o que vai acabar daqui a pouquinho. Eu tomo essa água, e eu tenho sede daqui 2 horas de novo. Mas se você me entregar isso, que é escasso, eu te entrego de uma água que você nunca mais terá sede. Entende isso? Isso é poderoso, porque esse é o padrão que Jesus funciona. Me entrega o que é escasso, que eu te entrego o que é eterno. Me entrega o que acaba amanhã, que eu te entrego o que não acaba nunca mais. Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o seu Deus. Se você não configurar a sua mente debaixo desse processo, você não consegue se envolver com o processo. Qual que é o seu problema? É que você só lembra disso quando um pastor te lembra. Fala assim, Isso não é mente de processo para milagre. Se eu preciso de lembrar de um princípio só quando um pastor me lembra, eu não estou pronto para o milagre que ele pode me entregar. Então, é muito pouco você ser lembrado de domingo a domingo. Você tem que se envolver com a palavra que te lembra que quando você entrega o que é escasso, ele te entrega o que é eterno. No seu dia a dia, no seu cotidiano. A abundância e Deus presente tem a ver com aquilo que eu defendo permanecer na minha mente. Os seus pensamentos, ele atrai Deus ou afasta Deus? Deixa eu dizer um segredo. O Espírito Santo é extremamente sensível. Não no aspecto de ser frágil, mas de ser sensível ao que você alimenta na cabeça. Se você alimentar coisas que ele não gosta, ele vai se afastar. Ele vai calar. Ele é sensível. Agora, se eu alimento pensamentos, se eu alimento princípios, processos, fé, a presença de Deus se intensifica. Está sempre lá. E repara que em todos os casos que eu dei aqui, o fator que atribuiu abundância, atribuiu uma alavancagem de estatura, de status, foi a presença de Deus. A manjedoura só virou palácio porque Jesus estava nela. Quem pode dizer amém? O barco só virou púlpito porque Jesus estava nele. A fonte escassa só virou fonte de vida eterna porque Jesus estava na fonte. E é tão verdade isso, que a mulher não pega a água, não entrega a água, ela volta talvez sem água para a cidade, com a água que ele entregou. Pastor, como assim? O texto não fala isso, não fala? Vai lá ver quantas pessoas ela evangelizou no mesmo dia. Foi a maior evangelista instantânea da história. Sem credibilidade, porque era adúltera. Olha que poderoso isso. Mulher com testemunho mais frágil, porque a cultura da época desprezava o peso da palavra e testemunho de uma mulher. Vocês conhecem as culturas antigas, não é? Então, reparam, a mulher, por ser mulher, já valia menos naquela época. E ainda por cima, com o histórico de adultério, valia menos ainda. Isso não impediu aquela mulher, porque ela recebeu aquela água que não iria se acabar. E de fato não acabou, porque ela entregou para uma família, para 2, para 3. E acabou que Jesus foi para a cidade e ficou lá muitos dias. Fala o texto, que eu estou citando para ser mais rápido. Mas leia, você vai se impressionar. Porque ele ficou vários dias naquela cidade ensinando e não queriam despedir Jesus daquele local.
Porque o que vale, o que faz o que é ignóbil se tornar poderoso e nobre é a presença do Senhor. Quando fala a Bíblia que Jesus era de algum lugar, fala que ele era de onde? Jesus de onde? Jesus de novo, Jesus de Nazaré. Mas onde é que ele nasceu? Belém. Ele nasceu em Belém, ele não nasceu em Nazaré. Por que não Jesus de Belém? Não, é Jesus de onde? Fala assim, Nazaré. Nazaré até hoje existe e é uma cidade poderosa. Ela era uma vila insignificante. Inclusive você vê textos na Bíblia que querem desonrar Jesus como profeta, porque pode vir alguma coisa boa de onde? De Nazaré. Querem diminuir o poder dele, a sua autoridade, por causa do local que ele cresceu. Até hoje ele é Jesus de onde? Porque foi lá que ele ficou. Pega essa chave aqui. Não importa se ele nasceu em você um dia. Não importa se você foi numa revisão e sentiu muito forte a sua presença. O que importa é o lugar que ele permanece. Pega isso na sua vida. Todo mundo tem intervenções de Deus. Até os mais pecadores. Vai ter um momento que Deus vai, pela sua graça, se mostrar. Te fazer arrepiar. Operar um milagre na sua vida. Mas se ele não permanecer, você não vai ser aquele que a sua volta alguém reconhece. Aquela pessoa é uma pessoa de Jesus. Jesus de Nazaré. Aí é o Wise de Jesus, a Viviane de Jesus, é a igreja de Jesus. Só é de Jesus quem deixa ele permanecer. Não basta ele te tocar. Fala assim para o seu irmão, pega seu dedinho assim, fala assim, não se contenta. Aí você vai pôr assim, no nome dele assim, ó, toca assim, ó, toque. Não se contente só com toque. Toca ele, toca no nome dele, toca. Isso. Não se contenta só com toque. Deixa ele estar presente, residente, permanente em sua vida, em todos os seus processos. Você entendeu isso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. É muito interessante, muito forte isso, porque muitas vezes as manjedoras só estão disponíveis porque os palácios rejeitaram. Pessoas, você acha que Deus não entra em palácios? Ele queria entrar em palácios. Quem são os palácios hoje? São aquelas pessoas que se acham muito boas. E até são boas. Têm habilidades maravilhosas, são muito competentes, têm várias formações, têm riquezas, têm poder, têm dinheiro, têm posição. Poderia fazer muita coisa com uma caneta, autorizando alguém a fazer algo por você, pelo reino, mas não deixou Deus fazer parte. Então, muitas vezes, as manjedoras, elas estão disponíveis porque os palácios rejeitaram. E eu louvo a Deus que muitas vezes algum palácio rejeitou, porque eu pude oferecer a minha manjedora. Então, não fica triste porque você tem só isso. Se alegre, porque Deus pode evidenciar o tamanho da glória dele através da sua vida. Em Lucas 2,7, abra lá comigo, Lucas 2,7, você vê que a manjedoura foi escolhida porque os palácios rejeitaram. Não foi uma opção, foi o que sobrou. Mas Deus faz muita coisa com o que sobra, como mencionou a Ana Cláudia, não é? O fato de André, que ela falou, né? Dizer, Senhor, nós temos aqui alguma coisa. André, que você falou, não foi? Temos aqui alguma coisa. Lucas expressou a sua fé, pequena, tremida. Ai, Jesus, temos aqui alguma coisa. E Jesus pega aquela fé, pega aquele recurso escasso, aquele recurso ignóbil, desonrado,
a sobra de alguma coisa. Entenda que ele poderia ser a sobra de alguma coisa, a sobra da barriga cheia de alguém. Ele não pegou só o recurso físico, ele pegou o recurso também ignóbil de André, aquela fé tremida, aquela fé pequena, a fé do tamanho de um grão de quê? De mostarda. Ele potencializa o que? As duas coisas, não é uma só não, ele potencializou as duas coisas. Ele potencializa a fé, que era pequenininha, ele fala, uau, pega e distribui. Aí André foi assim, estufou o peito, distribuiu. Se o Senhor mandou, distribuiu. A fé subiu, escalou. Entende? Quando ele começou a ver que não parava, ele partia e não parava de partir, porque eu não imagino, cada um imagina de uma maneira essa cena, né? Alguns imaginam assim, né? Como se fosse um desenho animado. Se fosse a pastora, ela ia ver assim, ela ia ver dois pãozinhos assim, fazer assim. A pastora, ela visualiza o mundo assim, como se fosse um desenho animado, e ri sozinha, e rola e tal. Eu não vejo assim, igual o desenho animado, igual aqueles desenhos da Disney, né? Pega, pessoal, aí todo mundo vai, briga, e pega. Como se fosse um desenho, um cartoon. Eu vejo que eles continuaram com o mesmo pão. E dava um pedaço e rendia. Dava outro e rendia. Aquele pão não acabava. Sabe, eu sinto que foi mais ou menos assim. Eles distribuíam, iam distribuindo e iam fazendo a gestão do pão. E aquele pão não acabava, até que todo mundo tivesse sido servido. Né? Porque era, fala assim, a matéria, e fala assim, a fé. Era o processo da matéria se multiplicar e da fé se multiplicar. Cada vez, entenda isso, cada vez que um apóstolo tirava um pedaço, ele tinha que ter fé para tirar o segundo. Divide a multidão de 5.000 em 10 para ser mais fácil, que eles eram 12, né? Eles que distribuíram. Então você põe que cada apóstolo, em média, partiu quase 1.000 vezes o pão e o peixe. Olha que loucura. Então não era só o desafio da multiplicação do recurso, era o desafio da multiplicação do quê? Fala assim, da fé. Da fé. Cada vez que o apóstolo tinha que partir para mais um, ele tinha que voltar a dizer, não, eu estou só obedecendo a voz de quem me mandou distribuir. E ele exponenciava o quê? O recurso e a fé. Fala assim comigo, recurso escasso e a fé. Recurso escasso e a fé. A combinação das duas coisas torna ou produz um recurso inesgotável na sua mão, na sua vida. Em nome de Jesus. Esse é o Deus. Esse é o processo que Ele te convida para entrar hoje. Não olhe mais para o que você não tem, para o tamanho do que você é. Não olhe mais para aquilo que te falta. Olhe para o Deus que te manda avançar. Olhe para o Deus que te manda distribuir, multiplicar, exponenciar aquilo que você chama de escasso. Porque o que você chama de escasso, com a voz de Deus é fonte eterna em nome de Jesus. É fonte eterna em nome de Jesus. Lucas, se você virar a página para trás, Lucas 1, e ler lá só uma frase, para não ser longo, do 52 ao 53, você vê o que a Bíblia fala do cântico de Maria. Só para você perceber a cena. Quando Maria chega em Isabel, né, que estava grávida de João Batista, né, o que eu acho muito impressionante é que João Batista já é profeta, já anuncia quem é Cristo antes de nascer. Isso é poderoso demais. Como assim, pastor, que anuncia? Repara, se você for, eu não trouxe esse texto hoje para trabalhar ele, mas se você for reparar no texto, quando Maria chega, quando ela põe o pé dentro de casa, Isabel é revelada pelo ventre dela, que é João Batista, que estava entrando na casa dela a mãe do meu Senhor. E qual foi o que justificou essa revelação? Ela falou, quando você colocou o pé aqui, o menino que está no meu ventre se revirou.
E o espírito de João Batista comunicou com o espírito de Isabel. E ela soube que quem estava na barriga de Maria era Jesus, o Messias, que seria o Senhor dela. Então repara que o João Batista não tinha o recurso que ele iria ter no futuro para pregar. Ele não podia falar, ele nem sequer tinha nascido, mas ele tinha o quê? Um propósito, ele tinha um ministério, ele era aquele que Isaías falou, voz que clama no deserto. Quando ele se fez presente com Jesus no ventre, ele, com o recurso escasso que ele tinha, ele anunciou, Isabel, minha mãe, está entrando aqui, o meu Senhor, o seu Senhor, aquele que vai salvar a humanidade, aquele que vai mudar nossas vidas, que vai cumprir todo o propósito e plano de Deus para toda a humanidade, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu vibro muito com isso, cara. Não importa o recurso, importa o propósito. João Batista é infeto, ele consegue realizar o propósito dele, com toda a escassez, porque importa o que Deus manda fazer. E nessa cena maravilhosa, Maria se enche do poder de Deus e fala várias frases, e uma eu destaquei aqui, que é do 52 ao 53. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Maria cita aqui as frases similares, não são idênticas, de Ana. De Ana, quando celebrou, quando regozijou após ter sido mãe de Samuel. Uma pessoa estéril, com recursos finitos, impossíveis. Deus faz ela abrir a madre e ela se alegra dizendo essa frase. Maria repete isso, dizendo, como quem diz, não importa o que a gente acha que tem, importa o que Deus quer fazer com aquilo que a gente tem. Vou repetir, não importa o que a gente tem, ou o que a gente acha que tem, importa o que Deus quer fazer com aquilo que a gente tem. Ou o que Ele nos deu, né? Que nós não temos nada, tudo é dele. Quem pode dizer amém? Dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Derrubou os tronos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. A maior riqueza é onde Deus habita, meu irmão. A maior riqueza é o local que Deus habita. Se tem voz de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Temos tudo, temos tudo. Se você for lá para o versículo, os iniciais do capítulo 2 de Lucas, que ele narra lá embaixo, sobre a... Eu não li, né, o 7, esqueci, já volto lá. Que ele narra os fatos. Lucas, ele tem mais riquezas de dados do que outros apóstolos, porque era esse o propósito dele, de redigir um documento, tá? Um documento. Tanto é que você vê no versículo 1 e 2, ele fala sobre a ordem de censo vindo de Roma, né? de César, mas menciona também que Quirino era rei da Síria na mesma época. E eu fui pesquisar essa semana se a narrativa bíblica bate com os escritos históricos, os documentos, os acervos históricos que falam sobre os registros dos governos, e bate exatamente com a narrativa de Lucas. Não tem nada que Lucas fale, porque foi de propósito, que contradiz a arqueologia. Tá? Então, se você pesquisar, você vai ver que esses reinados, esses homens viveram no ano 4 ao 6º antes de Cristo. Tá? Então, isso revela que há um pequeno erro no nosso calendário. Não é exatamente 2025, não. Seria entre o ano 4º ao ano 6º antes de Cristo, que é a data exata que ele menciona o governo de César, o governo de Quirino na Síria e o governo de Herodes. Repara, são 3 reinos, gente, são 3 confirmações históricas,
E Lucas, sabedor inteligentíssimo disso, da sua importância no futuro, ele registra esses detalhes. Você pode dar um aplauso a Deus por Lucas, pelo seu ministério? Ele foi cirúrgico, genial. A Bíblia não se contradiz em nada na ciência e nem na arqueologia, em nada. Pode pesquisar, você vai se surpreender. E ele menciona tudo isso, e quando ele menciona, ela fala assim, mas qual a relevância disso, pastor? O que tem a ver mencionar a primeira relevância que eu falei? São contribuições históricas que ajudam algum cético a entender a seriedade do documento que nós estamos lendo. A segunda questão, importante, espiritual, para a gente entender aqui, é que mostra que não tem poderoso ou ateu que não obedeça a Deus. Como assim, pastor? Porque Roma não cria no Deus de Israel. César não está a serviço do rei, do reino de Deus. Só que ele está criando um censo, obrigando José e Maria a ir até Belém para recensear a sua família, a serviço de uma profecia que dizia que o Cristo haveria de nascer em Belém. Não tem essa conversa de que Deus não pode agir em algumas coisas. Deus age em todas as esferas, crentes ou não crentes, ricos ou pobres, poderosos ou não. Ele consegue agir, porque Ele está no alto e sublime trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não consiga realizar ou fazer. Ele dobra a mão de César. Ele dá uma ideia que César até acha que era dele, na sua vaidade e ânsia de poder. Mas ele não sabia que ele estava servindo a uma profecia, a um profeta, a algo que estava determinado, que o Cristo havia de nascer. E ele faz o braço de César se mover, uma caneta escrever e dizer, lança o censo, porque chegou o dia do meu reinado eterno iniciar. E ele vai nascer em Belém, para que se cumpra o que diz o profeta. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Isso mostra o poder de Deus, o poder de Deus. Ele pode agir em qualquer esfera, você querendo ou não. Não tem governo crente ou não crente que não vai obedecer à voz do Senhor. O braço mais forte que ele usou contra a Babilônia foi um rei da Síria, que não tinha os padrões de santidade, de fé e conhecimento bíblico que os outros tinham. Mas Deus apareceu para o rei da Síria. Apareceu, deu uma voz clara para ele. E ele conseguiu invadir e resgatar o povo do exílio babilônico. Coisa que estava ali, todo mundo já gemendo vários anos naquele exílio. E ele usou com poder aquele homem, Ciro, que tinha poder e força naquela época, né? Então, essa frase de Maria mostra fortemente isso. E revela o grande poder do Senhor. Então, queridos, deixa o Senhor transformar a sua manjedoura em um palácio, o seu barco em um púlpito, e a sua fonte, que você chama de escassa, em fonte de abundância e fonte eterna. Lucas 5,3 registra esse momento, onde Jesus entra em um do barco. Eu creio que era uma prática, era algo com alguma frequência que existia, né? Fala, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentado, dali ensinava as multidões. Mais uma vez, nós vemos aqui o detalhe, porque Lucas poderia escrever assim, entrando num dos barcos, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Tá bom o versículo assim? Tá, não tá? Passa a mensagem, sim? Mas por que ele fala que era o de Simão? Ele não tinha que mencionar, para mencionar que eles tinham essa prática para ensinar a multidão, não era necessário por si só dizer que era o de Simão.
Mas Lucas sabe algo que nós não sabemos, que é, depende de quem entrega. Depende se quem tem, entrega. Vou repetir. Depende de quem entrega e depende se quem tem, entrega. Fala comigo. Depende de quem entrega e depende se quem tem, entrega. Fala o texto que Simão tinha e Simão entregou. O que você tem que não entregou ainda? Não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando muito mais profundo do que dinheiro. O que você tem que você não entrega? Você pode entregar. Ah, é fraco, é pequeno. É isso que Deus quer, porque Ele quer mostrar que a glória é dele, não é sua. Quem quer entregar coisa forte é porque quer glória própria. Quem entrega o que tem é porque crê no Deus que deu. Entendeu isso? Quem quer entregar o que é forte, o que é perfeito, é porque quer glória própria. Quem entrega o que tem, que é frágil, é porque confia e quer entregar a glória a Deus. A Deus. O barco virou um púlpito. A fonte escassa virou fonte abundante. João 4,14. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Quem pode dar um aleluia aí? Pode aplaudir o Senhor. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso. Essa palavra é uma palavra de encorajamento e de consagração. Ela te encoraja a valorizar que Deus tem um propósito nas suas limitações. Isso é para você ficar feliz. Ah, eu nasci na família errada. Não, você nasceu na família certa. Quem pode dizer amém? Com todos os seus traumas que você tem. Ah, eu não conheci o meu pai. Você conhece o Pai perfeito, que é o Senhor, que é o seu Deus Todo-Poderoso. Ah, eu sofri muitas dores, abusos no mundo terrível. Deus pode fazer você esquecer a sua dor. E o seu testemunho encorajar pessoas que estão hoje se vitimizando, não conseguem sair dessa espiral negativa para ir para uma espiral positiva. Quem pode dizer amém? José do Egito, quando nasceu o seu primogênito, Manassés, ele falou assim: o meu Deus me fez esquecer dos meus pais e da minha casa. O trauma que ele tinha, da rejeição, da forma como tudo aconteceu. Deus, imagina a história dele, todas as dores que ele tinha em função do que os irmãos arquitetaram contra ele. Ele sabia que ele estava sendo preso, sendo humilhado, passando problemas, porque lá atrás tudo começou quando um grupo de irmãos decidiu colocar ele num poço, para não matar, porque o plano era matar. Ele ouviu o plano, ele ouviu a história, os irmãos falando que não, vamos matar ele. E ele, poxa, acho que ele já morreu naquela hora. Só de ouvir o irmão falar que quer matar ele, a pessoa morre por dentro, sim ou não? É frustrante. Lembra, ele não era um irmão mais velho, ele era um dos mais novos. A forma ingênua como ele conta os sonhos revela a sua idade. Inocente. Ele conta: eu tive um sonho, e fala o sonho, onde o sonho falava sobre ele exaltado, e ele não entendia, e todo mundo entendia a visão. Ao invés de encorajá-lo, o ciúme apareceu. Teve um segundo sonho, contou de novo, até o pai repreendeu: aonde é que você vai ser maior do que eu, sua mãe? Aí ele ouve os irmãos planejarem a morte dele.
Aí, para não matar, vende como escravo para os ismaelitas. Povo rival, que até hoje é rival, que deu origem aos povos árabes, que os ismaelitas são os filhos que nasceram de Ismael, né? Que ele era filho de uma egípcia com Abraão. Eram os ismaelitas, a descendência de Ismael, que era o filho de Abraão com Agar. Virou um povo. E Deus disse que ele seria um povo forte. E até hoje é um povo forte. São os ismaelitas. Aí você vê que cada vez que José tropeçava, ele dizia: tropecei porque meus irmãos fizeram isso. Toda a causa ia para lá, porque meus irmãos fizeram isso. Estou preso porque os meus irmãos fizeram isso. Estou sendo perseguido porque os meus irmãos fizeram isso. A mulher de Potifar falou mal de mim porque os meus irmãos fizeram isso comigo, senão eu não estava aqui hoje sendo servo na casa de Potifar, sendo caluniado. Então tudo que ele fazia, que dava de errado, ele dizia: foi porque os meus irmãos fizeram isso comigo. Ele tinha um trauma muito grande. Deus começou a usar o que era ignóbil em José, o que era improvável. Ele tinha só o dom que ele tinha de Deus, de visão, de interpretar sonhos. E num lugar ignóbil, com toda ignomínia, vergonha, na cadeia, ele interpreta um sonho, interpreta outro, e ele vai sendo promovido pelos seus dons, até chegar ao segundo maior do reino. E as conquistas que Deus foi dando para ele, foi fazendo ele esquecer das situações que ele viveu no passado. Quando Manassés nasce, ele fala: e chamei Manassés, porque o Senhor me fez esquecer todas essas coisas. Esse é o seu Deus e meu Deus. Ele nos faz esquecer as dores do passado. De tanta conquista que Ele te acrescenta, Ele pode fazer você esquecer. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Como é que Deus faz a nossa mente esquecer traumas do passado? Porque Ele vai mudando a atmosfera, mudando o nosso destino, mudando a nossa sorte, literalmente, ao ponto de você não lamentar mais o passado. Em alguns casos até agradecer, porque aquelas durezas do passado lapidaram você, te tornaram mais forte, mais hábil, mais resistente para processos futuros. E sem aquela resiliência do passado, você não iria ser a pessoa que você é hoje. Quem pode dizer amém? Entenda isso. Para a gente fechar, eu vou fechar com o versículo que eu iniciei. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Eu não sei qual é a sua fraqueza, qual é a sua fragilidade. Eu sei que ela vale muito se ela for entregue no altar. Ela vale muito se você entregar ela no altar. Lembra que Lucas não mencionou Simão, que é Pedro, por acaso. Ele disse: aquele barco era especial, porque alguém entregou. Alguém consagrou. Alguém colocou a serviço de algo que não foi fabricado para fazer. Fique em pé onde você está. Muitas vezes alguém te diz que você foi fabricado para algum propósito. O barco foi fabricado para quê? Para a pescaria, para navegações curtas, para que pudesse ter pescaria, pegar peixe. Mas Deus fala que se Pedro entrega esse barco para ele, ele pode dar um novo propósito. O mundo, a sua família, pessoas na terra, pode ter te rotulado por um propósito. Te marcou. Frases que te tatuaram a alma. Não sai dali. Mas se você entregar isso no Senhor, Ele pode mudar o propósito. Um barco virou um púlpito. Uma manjedoura virou um palácio. Uma fonte escassa virou fonte de água viva e vida eterna. Importa o que você consegue entregar ao Senhor. Não deixa o mundo determinar, as vozes do mundo determinar o seu propósito.
O mundo dizia, isso é um barco, serve para navegar e para pescar. Quando Pedro entregou, ele disse, isso já não é um barco, isso é um altar. Essa é uma igreja, esse é um púlpito, aonde eu vou ensinar as multidões, aonde os milagres vão acontecer. Você na mão de Deus vale muito mais do que aquilo que o mundo fala que você vale. Você tem muito mais valor e mais propósito. Então somente seja santificado, se santifique na palavra, se consagre, confie no Senhor, viva pela fé. Viva pela fé. Não ande por vista, ande pela fé. Não ande por vista. Não ande porque os seus olhos enxergaram alguma coisa. Não, ande por aquilo que os céus te fazem enxergar, em nome de Jesus. Quero te dar aqui um tempo para você poder pensar sobre isso e decidir o que você vai fazer com o que você foi hoje revelado. Eu sempre digo, e não canso de dizer, o mais importante num culto não é o nível de pregação que você ouviu, ou quão poderosa e interessante ela foi. O mais importante em um culto, em uma palavra, quando eu leio a Bíblia, é o que eu decido fazer depois que eu ouvi essa palavra. Essa é a parte crucial. Todo o culto se resume nesse momento, nessa hora. Tudo se resume aqui. E é bem-aventurado aquele que veio para isso. Porque infelizmente alguns vêm para a igreja por causa de costume. Alguns vêm porque está na escala. Está na escala. Alguns vêm porque para não parecer mal, para não parecer que não foi. Infelizmente já luto com isso há muitos anos. Não vai mudar. Tem aqueles que vêm para adorar, tem uns que vêm porque está escalado, tem uns que vêm para participar, tem os que vêm para estar. Já não é mais comigo. Mas o que eu tenho para te dizer é que quem consegue aproveitar bem esse momento do culto são aqueles que mais têm vitória, que mais são renovados, que mais têm testemunhos para contar com Deus. São aqueles que mais experimentam o melhor dessa terra, porque Deus acrescenta. Porque esse é o momento que eu decido o que eu vou fazer agora com a palavra que me foi confiada do Senhor. Foi o pastor que falou ou foi Deus que falou? É a hora que você julga. Você pode ser livre para julgar, mas agora é a hora que você julga se foi um homem que falou no altar ou se foi Deus que usou um homem para falar com você em um altar. Então feche os seus olhos, com muita sobriedade, com muita honestidade. Eu te convido a falar a Deus o que vier ao seu coração, porque Ele quer pegar a sua manjedoura e transformar em um palácio. Ele quer pegar o seu barco, que alguém disse que tem só um propósito, e redesenhar esse propósito e transformar ele num púlpito, numa boca profética para as nações. Ele quer pegar o que você chama de escasso e limitado e exponenciar para algo abundante e algo eterno. A pergunta é: você vai entregar o que você entende que é só uma manjedoura? Você vai entregar o que você entende que é só um barquinho com um propósito? Você vai entregar o que é escasso no altar para que Ele transforme isso em abundância, em eternidade? Fale com o Senhor enquanto o louvor canta uma canção e faça a oração mais sincera do seu coração.